enorme felicidade de estar aqui. Eu estou chegando também de Firenze, que eu trabalhei lá 20 dias. Lembrei, o Ronaldo está falando que chegou de Portugal, eu cheguei de Firenze direto, assim, e caí em outro corpo, num outro espaço, que foi assim, uma felicidade. Então, eu tenho o trabalho que eu me proponho apresentar, o Zero Grau, já passou lá fora várias vezes, que é uma intervenção que eu faço usando como referência o monumento público, que são esculturas em gelo que eu vou colocando nas cidades e elas vão desaparecendo. Eu trabalho com uma contraposição na lógica do monumento. Então, tem duas intervenções que eu gostaria de mostrar, essa com o gelo e uma outra com um local específico em São Paulo, que é no pátio do colégio. Ao invés de mostrar o Zero Grau, que já está lá fora e todo mundo já viu e tal, eu queria só falar de como ele tem num primeiro momento, eu começo a andar pelas cidades, várias cidades no mundo, a colocar esse gelo pontualmente, estudar a história da cidade, escolher o lugar, ir lá e fazer de modo completamente anônimo e solitário durante alguns anos, desde 2001 estou trabalhando no monumento, e foi inclusive minha proposta de mestrado, foi propor plasticamente esse monumento, né, e discutir o monumento, que é uma escrita da história oficial. E então eu queria mostrar algumas imagens dessas, quando ele está solitário e anônimo, e numa certa altura, em 2005, eu começo a colocar então grande quantidade de gelo nas ruas, num lugar central, numa espécie de refundação ritualística da cidade. Então, vou fazer. É um problema. Eu viro para trás para falar. Peraí. Eu fico devagar. É assim, ó. Eu sempre fico aflita para falar. É assim, eu começo a experimentar o espaço público. Eu começo a experimentar o espaço. Pronto, já. Eu começo a experimentar o espaço público, fazer uma contraposição dessa figura mínima, né? Eu começo a colocar essa coisa, uma figura intimista, perecível. Eu fiz umas experiências em barro na Avenida Paulista. Na verdade, ela começa com uma experiência em ferro. Foi aqui que nasce a ideia, né? Lá na Capela do Morumbi, eu coloco essas mulherzinhas de ferro na rua. E percebo que essa contraposição do mínimo no aberto da cidade funciona, e eu queria trabalhar com isso. Daí eu começo a experimentar esse barro, que começa a buscar um material perecível que desse a ideia de fragilidade desse homem, desse corpo na cidade. Aqui em Cuba, que eu fui trabalhar na Bienal em 2000, aqui também em Cuba, aqui em Paulista. Aqui essa contraposição é clara ao monumento do José Martí, lá em Cuba, em Havana, que quanto mais essa coisa da escala está ligada ao poder, né, precisa ser grandioso, até para quando você entra numa cidade e vê o edifício mais alto da cidade, ela tem o poder, né? Então a gente já conhece um pouco essa história, que é a cidade do México, que eu passei por lá na volta de Cuba, aproveitei para experimentar essa contraposição, né, de ficar desse sujeito anônimo e intimista. Daqui eu experimentei dentro da galeria um monumento dissonante e precário. Foi no Rio, dentro da galeria ele criava algum atrito, porque é em barro dentro da galeria, mas o barro na rua não cria nenhum atrito com a cidade, então não tinha muita graça. Aí eu comecei a experimentar as figuras em acrílico. O acrílico já dava essa transparência, uma transparência que me interessava. Aí em Florianópolis, e a experiência que eu tive lá, eu coloquei 21 figuras na rua, fui colocando etiqueta do museu e tal. E na volta desse trajeto não tinha nenhuma escultura mais no lugar, né? Eu tinha colado todas elas, colocado etiqueta e tal.
mas elas desapareceram todas. E eu fotografei, e na foto que eu fui colocava no lugar e fotografava. No retorno não tinha mais nenhuma no lugar. Mas ao olhar na foto, lógico que essa transparência já sugeriu o gelo. Só que eu não tinha coragem de fazer porque tinha que abrir mão da matéria. E veio do livro do museu, veio uns poemas que algumas pessoas fizeram e falaram: nossa, parecem de gelo, gostaria de vê-las derretendo. Ao receber isso da pessoa que visitou o museu, falei: bom, se as pessoas já estão vendo isso e eu tenho que ter coragem de fazer, né? Eu tenho que abrir mão da... E aí, na mesma hora, fui no ateliê, busquei um molde, pus em casa, no congelador, fiz a figura em gelo, falei: vai precisar ser isso, né? Eu cheguei numa junção poética da proposta que é isso que me interessa. Daí, aí lá em Floripa, né? Tá vendo? Isso aqui já vira quase a transparência do gelo. Então eu comecei a fazer o gelo lá em Campinas, aqui o mapa da cidade, onde eu percorria e colocava as figuras, né? Então aqui numa estação de trem que não funcionava mais. Aqui é o Pérola Negra, não. Qual que é o brinco de princesa? Um é verde e outro é preto, é o Guarani. O brinco de ouro é preto, né? Esse é o Guarani. Não, é o outro. Então esse é o Guarani. Então, é o Guarani. Então eu comecei a colocar anonimamente essas esculturas em lugares que eu achava, por exemplo, um campo de futebol é um lugar, né, que é emblemático, assim. E ele sozinho no campo de futebol, achei que funcionava. Aqui na rua, aos pés de uma estátua, de um complexo de estátua grande que tem na Praça Heitor Penteado, em Campinas. Bom, aí o que aconteceu? Eu pensei: é isso mesmo que eu quero desse... É isso mesmo que eu quero desse... ele me traz essa contraposição ao monumento. Com gelo ela se completou, né? Ele tem escala mínima, ele não homenageia ninguém, né? O monumento oficial ele nomeia e elege uma pessoa, isso não homenageia ninguém, é uma espécie de celebração do cidadão comum e também não tem nenhum tipo de hierarquia, né? Ele senta no chão, na calçada, enfim. Daí, em Brasília, que é uma cidade, aquele desenho aberto de Brasília, assim, fui colocando em alguns lugares que são do poder. E também, eu coloquei em Taguatinga, não tem imagem aqui, que tinha bastante gente. Aqui na rodoviária de Brasília, esse gesto da mão aí é bem legal, porque ela ia cair, alguém segurou. Bom, buscava contrapor essa impermanência e essa coisa mínima defrontada com as coisas do poder, né? Aí depois, em Cuba, que ele vira quase um fantasma. Aqui. Cuba foi... Agora é engraçado o que acontece nos lugares, né? Por exemplo, para conseguir fazer gelo em Cuba, foi super difícil achar uma geladeira que tivesse congelador, porque tem muito pouca gente que tem geladeira com um congeladorzinho. E tem uma história até muito engraçada que eu fui fazer na casa de uma funcionária do museu, que estava de licença, e eu marquei para voltar lá às 4 horas para ver se o gelo estava pronto. E às 3h30 eu estava na rua e eu falei: vou passar lá, né? E lá é engraçado, aquelas sobrados lá que a chave não tem campainha, não tem... Você grita, aí joga a chave, alguém joga a chave lá de cima, você entra. E aí lá em cima, no terraço, eu bati na porta e ela gritou, era a Vitória, ela gritou de lá: não bate, não tem ninguém aí. Eu falei: mas eu já bati. E abre uma mulher pelada. Aí eu levei o celular e falei: você falou que vinha às 4, está alugado, porque turista, como o cubano não pode entrar no hotel, ela alugava para fazer sexo a casa dela, né, para os turistas. Então, assim, tem umas histórias que você entra na vida da cidade que são muito engraçadas, né?
E foi bem difícil conseguir fazer para ganhar dinheiro, né? Porque ela alugava por tempo limitado, não podia chegar meia hora antes, né? Tinha que ser no horário certo. São Paulo, aí eu fiz em vários lugares em São Paulo, dando essa monumentalidade através da foto, né? A foto é que dá uma espécie de monumentalidade. Aqui é uma feira embaixo do Minhocão, que é um lugar bem feio. Aqui é o Minhocão. Procurava contrapor esse sujeito frágil e mínimo com a cidade. Aqui foi uma intervenção, eu coloquei essas imagens como um monumento em movimento em 5 linhas de ônibus em São Paulo. Aí eu ganhei um prêmio no Salão Bunkyo, que era uma viagem ao Japão, com outro trabalho. Aí aproveitei para fazer isso em Tóquio, né, com um tesão, assim, de ver, de poder transitar em Tóquio, né, assim, isso aqui, anônimo e pequenininho, foi uma das coisas assim, que mais eu consegui dialogar com a população da cidade, né? Então, porque os japoneses, apesar de serem muito reservados, mas assim, eles se encantaram e vinham falar comigo, vinham atrás e vinham perguntar e era uma coisa assim acho que foi um casamento foi uma afinidade assim, que eles gostam de miniatura e tem uma coisa já com a arte efêmera. Então isso foi sem querer, né, uma felicidade. Teve então bastante manifestação em Tóquio, foi dos lugares mais fortes assim, e fiquei bem emocionada porque não falo, né, eu estudei de japonês e meu inglês também é muito macarrônico, então a comunicação se deu pela forma mesmo, assim, pelo gesto, e aqui eu procurei cobrir assim o bairro Ginza. Esse bairro aqui é o bairro mais chique de Tóquio. Aqui esse cara tem um dedinho cortado lá da coisa. Aqui é Akihabara. Eu fiz em homenagem ao Heidegger, que ele quando ele recebeu o prêmio de cidadão honorário da cidade dele, ele fala que o Japão seria a primeira cidade, a civilização planetária. Ainda não tinha o termo globalização, mas ele falava de uma civilização planetária. E essa quantidade de eletrônicos que tem em Akihabara é qualquer coisa não dá pra gente imaginar de antemão o que é aquilo. Assim, é uma avenida paulista cheinha de luzes e de produtos eletrônicos, de cima e embaixo. Assim, uma coisa parece de uma alegria quase infantil, não sei, lúdica. Aqui é Shinjuku, é um bairro muito populoso, bom, tudo lá é populoso. Aqui é noite, em Tóquio, no bairro Kabukicho, que é onde tem a prostituição. E aqui é um mercado de comidas. Ixi, acabou. Eu vou pôr o vídeo. Então tá. Então, só vou passar aqui o que foi Florença. Aí Tóquio. Bom, depois de percorrer 8 cidades, eu comecei a colocar em grande quantidade e acabei de chegar de Florença. Vou ver o material bruto junto com alguns trechos do material bruto. Porque Florença tudo deu para fazer, foi muito difícil lutar com a burocracia italiana, foi super difícil e tudo dava errado, e a única coisa que deu certo foi o dia da intervenção, quer dizer, então deu tudo certo. Então é que a gente ele está lendo, que a gente teve a felicidade de fazer a intervenção na Piazza della Santissima Annunziata, construída pelo Brunelleschi, que se contrapõe ao máximo de contraposição a esse monumento. E tinha uma manifestação, a maior manifestação de estudantes da Itália contra a privatização do ensino. Então eu peguei carona nesse negócio. Acabou a manifestação, era a hora da minha intervenção. Então vou dar só um pulinho aqui. Vamos ver a hora que o freezer chega. A gente pegou o freezer, colocou na rua porque não tinha caixa de isopor suficiente. Então colocamos 2 freezers na praça, aqui. E pede para a população construir. Então, ele só abriu o freezer e o povo construiu esse monumento perecível junto nos pés, nas escadas de um monumento com perspectiva da eternidade, né? Essa contraposição. Né?
Então, assim, teve uma... Não, aí foi muita sorte, tinha tudo. Então a imprensa começa a se interessar bastante, tinha RAI, tinha todos os jornais da Itália estavam lá, então foi muito engraçado, foi muito carona, assim. Olha, tinha gente construindo, essa praça é monumental, aí batem palma. Não, é que fica, dá um... O pessoal fica emocionado. Bom, foi... Aí veio a gente falar, pedir autógrafo, foi muito engraçado. Bom, não é para ser espetáculo, mas eu acho que é para ser ação, enfim. Aí outra coisa que fizeram lá, que não fizeram em lugar nenhum, foi arrumar, ordenar, fazer umas surubas com um monte de boneco em cima do outro, pôr em cima da coisa de cerveja. Foi só na Itália. Aí eu falei isso pro Coisa, olha, só na Itália fizeram isso. Ele falou, só uma brasileira faria isso. Então bateu. Aí eu queria só mostrar a última 4 minutos só, uma outra intervenção que também é efêmera, que brinca, que trabalha no espaço público também, que é no pátio do colégio. No pátio do colégio, que é onde São Paulo foi fundada, e que os jesuítas começam a catequizar os índios, né? E então lá tem um obelisco que chama Glória a todas as lutas Glória eterna aos fundadores de São Paulo. Aí ao lado construíram um monumento em frutas de mesmo tamanho do obelisco, chamado Glória às lutas inglórias. E tem um desenho um grafismo dos povos guaranis, né, o desenho do monumento. Então, esse aí tem 4 minutos, já acaba. Essa versão final aí que... Quando eu fui comprar as frutas, aí eu convidei para trabalhar na... Ele foi tocar pandeiro. Demoraram um pouquinho. Tinha o nome do trabalho. Era um caminhão cheio de coisa. Só para, acho que não tem problema aí falando, porque só para finalizar assim, eu tentei, a coisa arquitetônica do pátio do colégio, ela é uma arquitetura, tem aqui a igreja que é reconstruída barroca, aquela original, e depois em volta é o prédio da Secretaria de Cultura, de Justiça. É um lugar que muitos exilados, pessoal da
ditadura se reúne, mas ele é emblemático, é uma arquitetura neoclássica que é a lógica de quem ganhou na história. Eu procurei trazer a ambiguidade do monumento, né, assim, mostrar o que se oculta na história, que é o lado de quem perdeu, né, a glória, as lutas em glória. De uma possibilidade dá para ver a possibilidade de uma outra organização de espaço, uma outra cultura, enfim. É um pouco por aí, assim. Acho que o monumento ele dá bastante assunto, né, assim, ele é muito rico. Bom, fechando as comunicações dessa mesa, Vladimir Santos Oliveira e Joelma Félix Brandão, apresentando Rizoma da Linha Vermelha, Arte para a Cidade. De repente a gente pode aproveitar esse se alguém quiser fazer uma pergunta para a Nélia, ou retornar para o livro. Mas só enquanto eles trocam o computador, depois a gente volta no nosso ritmo, alguém quer perguntar? Bom, Heloísa está aí? Eu queria fazer uma pergunta tanto para ela quanto para a Nélia, que eu achei bem interessante. São dois trabalhos que mexem com uma ideia que a princípio parece uma contradição em si, né? De um monumento efêmero, ou de uma monumentalidade efêmera. Quer dizer, que a ideia, o princípio, né, para a gente falar de uma maneira conservadora, do monumento é que justamente ele consiga sobreviver à efemeridade, né? E no caso no seu caso, Luiz, que eu, desde quando eu li o texto, vi as imagens, né, eu acho que você conseguiu inventar uma monumentalidade líquida, de certo modo. Quer dizer, quando eu vi as fotos, eu lembrava daqueles tableau vivant, da fotografia da virada do século XIX para o XX, que as pessoas, os modelos reproduziam as poses das pinturas clássicas, né? E ali no chafariz as pessoas entram, quando elas interagem, né, com o chafariz, elas ao mesmo tempo ingressam numa zona de escultura, mas extraem o chafariz, né, daquela situação um pouco perdida, entre aspas, e conseguem reativá-lo como escultura e como monumento, né, mesmo que seja por um arte. Quer dizer, poderia falar um pouco mais sobre isso, essa coisa performática ali, de reesculpir, de um certo modo? É muito bacana essa sua observação, porque, na verdade, todos os chafarizes que a gente pôs são barrocos, né, do século XVIII. E o barroco, ele quase que se impõe, né? Assim, e a proposta era essa mesmo, como a gente entra e se torna parte daquilo e faz com que aquilo se torne carne, não a gente virar pedra, né? No sentido de que a gente vai e para e faz uma pose, no sentido de estático, mas como inverter, né? Da vida. E o fato de cair água, na verdade, a movimentação é extremamente complicada, porque são lugares altos e que exigem muito equilíbrio. E assim, a quantidade de água que joga e para onde você joga, vendo não parece não, mas tem um risco muito grande ali de cair mesmo, sabe? E então esse contraponto de, não, o que é arte? Arte é ele jogando água naquilo? Não. E tem muita gente que vê e acha absurdo até, assim, acha que é um desrespeito até, né? Ou a arte é aquele monumento. Enfim, é justamente esse jogo que a gente quer colocar em evidência, né?
qual é o valor da duração, não, a gente que chega e dá visibilidade àquilo, que também é uma visibilidade momentânea, assim. Enfim, e tem toda uma preocupação mesmo com a forma do monumento e também com a possibilidade de... Porque, assim, na verdade, os chafarizes, a água, a queda da água e por onde sai a água é parte do monumento, né? Assim, isso é muito importante. E a gente vai subverte um pouco esse funcionamento e dá um outro manual e pontual. E é uma festa, né? Porque tem a reação, esse aqui é o grande lance, quando você fica molhado, essa presença molhada que tem um pequeno êxtase, assim, um descontrole da própria imagem. O que vai vir você não sabe o que é. E assim, o contágio, o poder de contágio também, quando a água cai e o grito, né? E tem muito a ver com a temperatura também. A gente já fez em Ouro Preto a 7 graus. E as pessoas tinham que tomar banho a 7 graus. E assim, era quase um desafio. Quem olhava falava assim, nossa, que loucura. E assim, no Rio de Janeiro a 40 graus é um alívio, né? Que delícia, eu queria estar lá tomando esse banho. Então assim, também tem essa dimensão contextual da temperatura que é muito importante. É isso. Isso desdobrando para a Nélia, pergunta, esse monumento efêmero, essa imagem não vira um monumento. Filme ou a foto, quer dizer, que antes era aquela temporalidade que se dissolvia num acontecimento presencial, ela se congela como monumento, de um certo modo, na imagem. Como é que você pensa isso? Com o microfone, por favor. Porque, olha, na verdade, assim, a coisa, se eu suportasse não registrar, né? Se a gente suportasse a efemeridade de verdade, nem registraria. Mas não tenho, juro que eu não consigo não fazer isso, né? Até porque eu não poderia estar mostrando pra gente aqui, a gente não podia estar conversando sobre isso, eu só ia poder falar sobre a experiência. Então, acho que a necessidade do registro é vital. Assim, ela não é a experiência, ela é uma imagem, né? Ela é a imagem, é a memória da coisa. Então eu trato isso como memória, né, como documento. Tanto que eu não mexo, não altero imagem, câmera analógica, filme revelado e tal, e deixo como documento. O vídeo também, porque é um documento em movimento. Assim, ele não é um monumento, ele é a imagem, é um registro da experiência. Só que a experiência presencial é diferente, né? Então, eu não vejo como monumento. E ele, não vejo como seja o monumento. Eu acho que é um registro mesmo. Depois a gente vai retomar com você. Mas enfim, agora a gente passa a palavra para o Vladimir, para o Joel. Obrigado, né? Alô? Boa tarde. Eu sou Vladimir e essa é a minha amiga Joelma. A gente vai dividir as palavras aqui e vai fazer uma troca durante a apresentação. A gente começa a falar do nosso trabalho apresentando essa imagem que não sei se vocês estão reconhecendo, mas é uma raiz de gengibre. São os tubérculos, né? Na verdade. E ela tem essa característica de espalhamento que é muito próxima do conceito de rizoma. É uma imagem que a gente acha que traduz um pouco a ideia do trabalho, que representa, na verdade, isso. E aí a gente inicia com essa frase do Deleuze e Guattari, do Mil-Platós. Muitas pessoas têm uma árvore plantada na cabeça, mas o próprio cérebro é muito mais uma erva do que uma árvore.
Olá, boa tarde. Eu estou contente de estar aqui, apresentando esse trabalho da gente. Eu queria falar sobre esse potencial do encontro que possibilitou que a gente construísse essa intervenção a partir de um olhar sobre uma outra intervenção urbana e sobre reflexões dos conceitos filosóficos de Deleuze, né? Nós participávamos de uma oficina no Museu de Arte Moderna da Bahia, no MAN, Arte e Filosofia, ao mesmo tempo que estava começando a acontecer o Salão de Arte Moderna. E a gente se deparou um dia com uma linha vermelha pela cidade, mas não sabíamos exatamente do que se tratava, porque era apenas uma linha vermelha. Mas já deduzimos que seria uma intervenção urbana, um dos projetos selecionados pelo MAN. E como a gente estava já confabulando e discutindo algumas coisas sobre os conceitos que a gente estava aprendendo na oficina, a gente criou um embate com aquela linha. E descobriu na abertura do salão que se tratava de uma obra de Dácio Bicudo, chamada Linha Vermelha, que é uma linha com 10 centímetros de largura por 3 quilômetros, que sai do Museu de Arte Moderna e percorria a cidade passando pela Avenida 7 até a Praça Municipal, descendo o elevador Lacerda e indo para o mar. E na linha estavam escritos nomes de vários artistas brasileiros contemporâneos, tanto de artes visuais quanto de outras áreas. E o primeiro embate foi esse, de quem era aquele artista, o que era aquela linha, quem eram... como é que a gente podia problematizar aquela intervenção na nossa cidade, né? E a gente começou a pensar no conceito de rizoma, que é um conceito que Deleuze e Guattari se apropriaram do conceito da biologia, que descreve... Eles se apropriaram para descrever um pensamento, né? Que descreve uma forma de pensamento que considera a centralização, a hierarquia, a dicotomia como prevalecente, e vai incorporar o múltiplo e a multiplicidade. O rizoma, ele não vai estar ao contrário a esse pensamento dicotômico, ele vai se aliar a ele, né? Ele é um sistema centrado, não hierárquico, que vai traçar linhas. E a ideia da gente foi exatamente essa, de traçar linhas, nessa linha de Dácio Bicudo, que era axial, que saía de um ponto, que era o MAN, até chegar a outro ponto, que era o mar, que é um conceito dicotômico, né, do arborescente, da árvore. E a nossa ideia era incluir nessa linha esses rizomas e esses afluentes com essa multiplicidade. Então, esses bulbos aí são essas unidades que não são unidades, que são dimensões que têm a própria característica da natureza, como a gente viu ali no gengibre, que não é uma raiz, não é uma árvore estruturada, que não está centralizada, mas que vai se radiando. Ela vai fugir do sistema axial para se radiar, para aparecer mais. O que é mais próximo da gente nessa imagem de rizoma seria o mato, né? Que tem muito aqui. O mato é que não há controle, que você corta e depois de... O mato que depois de 2, 3 dias que ele é cortado, ele já está crescendo novamente, se espalhando sem controle. Então, a imagem do mato remete, de certa forma, ao rizoma. Isso que Joelma apontou com relação à linha de Dácio é que é o seguinte, ele elege, né, figuras da arte oficial, né, figuras que já estão há algumas décadas no cenário, né, e ele escreve sobre essa linha. E é linear, é axial, né, ela é um percurso com início, meio e fim, né. A gente ficou se questionando muito porque ele de repente não abriu possibilidades para essa linha de deixar, por exemplo, partes em branco para que outras pessoas se apropriassem, mas a linha quase não respira, né?
ela é toda preenchida, e um fato que a gente ficou também se questionando é dele não se incluir. Ele não... A gente examinou todos os nomes da linha e realmente ele não se insere. A linha não tinha um caráter de homenagem aos artistas, né? Ela queria criar uma relação entre o museu, a cidade e os citadinos, né? Os homens. Tanto que a gente vai perceber isso mais tarde na nossa própria ação. Essa é a linha vermelha, é um detalhe da linha vermelha do trabalho de Dácio. E essa foi a notícia que o MAN vinculou, na verdade, a imprensa, junto com o MAN, vinculou, né, na cidade, se referindo ao que seria o conceito desse trabalho. E aí é um detalhe da faixa de Dácio. Mais imagens. Isso aí é no Largo dos Aflitos, já próximo ao museu. Ele fez uma parceria com a Superintendência de Engenharia de Tráfego na cidade para poder executar isso, e essa intervenção aconteceu em momentos distintos. Eu lembro que eu tive contato com ela uma noite em que só era a linha vermelha, e no dia seguinte já aparecia alguns nomes gravados, que segundo ele passou a noite inteira mesmo fazendo isso, com a ajuda do pessoal da sede. Então deve ter durado uns 2 dias mais ou menos para ele fazer a linha e gravar os nomes. Aí agora a gente entra no nosso trabalho propriamente dito, que foi ele. O objetivo da gente era criar esses bulbos, esses múltiplos, esses afluentes, que se ligassem à faixa de Dácio, mas que não fosse uma faixa como a faixa dele, não fosse axial, que fosse realmente uma multiplicidade, que não tivesse nem início nem fim, e que não tivesse uma ligação assim clara, como a própria ideia do rizoma mesmo, do conceito de rizoma. E aí a gente incluiu esses ramos, esses afluentes, e inseriu o nome de artistas plásticos não evidentes no cenário artístico brasileiro e baiano. Os nossos nomes, Vladimir Oliveira, João Félix e Péricles Mendes, que registrou a ação através de fotografia. A ideia não era destruir a obra de Dácio, era preservar as características originais da obra dele. Mas a incorporação, a gente usou os mesmos materiais que ele, não tanto porque ele usou um carro da Sete para percorrer os 3 quilômetros, e a gente localizou a ação próximo ao museu. A gente situou a ação talvez num ponto até estratégico, porque ficou próximo ao museu e criou maior visibilidade e ao mesmo tempo resistiu às intempéries, e ela ainda resiste até hoje. Passado quase um ano, o rizoma ainda está lá. Então a gente usou os mesmos materiais, a tinta vermelha, os nomes com a tinta branca, com spray, mas brincando também com essa ideia do reconhecimento e do anonimato, porque tantos artistas que estavam lá, que foram descritos por Dácio, pela maioria das pessoas da cidade não eram reconhecidos. Poucas pessoas sabiam reconhecer quem eram aquelas pessoas, apesar de não se tratar só da área de artes visuais. E os nomes novos também estavam no anonimato. Então a gente queria fazer esse jogo aí de reconhecimento e de anonimato. Um jogo relacional, né? Não um jogo de par. Para não... A gente ficou muito preocupado durante o trabalho em não cair nas ciladas da dicotomia, né? Então é bom dizer que não... Anonimato e reconhecimento, entendendo que essas coisas se relacionam, não que elas estão separadas ou que são contrárias. Esses foram os materiais que a gente adotou, como ela disse, a gente queria mesmo que a nossa ação se ligasse ao trabalho dele, de forma até fazer pensar que tinha sido uma continuidade do trabalho dele, né? Acho que causava essa impressão. Esse foi o espaço que a gente escolheu. Essas fotos foram feitas antes da intervenção de Dácio acontecer.
Na verdade é um canteiro ali na Avenida Contorno. Fica entre... Depois a gente até achou interessante que ficou próximo dessas plantas, né? Que Tem uma questão já da botânica, botânica e que como elas se prolongam, muito próximo ao museu também. na verdade fica nessa via, você atravessa aquelas árvores atrás, são árvores que fazem parte já do conjunto do museu. E aí começa a nossa ação, o nosso trabalho, se eu não me engano, em 8 de janeiro, 2 de janeiro desse ano, acho que entre 4 e 5 da tarde, né? A gente começou a fazer uma limpeza primeiro, porque nessa área tinha muita areia, e começa o traçado dos ramos. Isso é a inserção dos nomes, que a gente trabalhou com gabarito artesanal e com tinta spray branca. Aí a ação e a relação com os cidadinhos, né? É bom a gente pontuar algumas coisas que aconteceram. Por um momento a gente ficou preocupado. Aconteceram algumas situações estranhas, por exemplo, alguém que disse que ia chamar a polícia, né? Que disse para nós que que a gente era destruidor de arte, ele falou assim. Chegou a tirar o celular na nossa presença e eu acho que ele simulou ligar para a polícia, ele não estava ligando. A gente tentou explicar para ele o que estava acontecendo, mas acho que ele não sabia direito nem do que se tratava o outro trabalho, então era meio complicado. Ele levou uns 10 minutos, ele se afastou de nós. Houve também uma abordagem interessante de alguém que colocou a questão do MAN, do fato que não conhecia o museu, que pensava que não se podia entrar no museu, teria que pagar. Porque esse trabalho estava fora do museu, que a gente disse que era um trabalho referente ao salão, e essa pessoa questionava por que o trabalho estava fora do museu e não dentro. Então tiveram assim, umas abordagens bem interessantes e outras que deixaram a gente um pouco tenso, na verdade. E teve uma abordagem interessante que foi, acho que algum funcionário do próprio museu que perguntou o que a gente estava aprontando lá na linha de Dácio, mas não se identificou depois que a gente ficou sabendo. E acho que foi a partir daí que houve a repercussão do trabalho. Aí já é o rizoma completo, que daí ele partiu, ele saiu do chão, né? E foi se espalhar por outros campos da cidade, com outra intervenção que a gente realizou também no Largo dos Aflitos. O trabalho continua, ele teve alguns desdobramentos esse ano, né? A gente agora está mudando a relação desse rizoma com o espaço, ele está saindo do horizontal para o plano vertical, está se espalhando pela cidade, né? A gente fez uma ação logo depois, não antes do carnaval, né? Antes do carnaval, E já agora com essa proposta do rizoma dialogar com o vertical na cidade. Essa foi uma notícia que saiu alguns dias depois da nossa ação, o site do MAN, que a gente entende que foi entre aspas, a legitimação assim, do trabalho, né? Já que a gente está lidando com o campo simbólico da arte, a gente tem que pontuar essas questões, né? Na medida em que o MAN vinculou o trabalho e, na verdade, até expôs o trabalho no catálogo do próprio salão, né? Há um registro desse trabalho no catálogo do salão, a gente entende que acabou acontecendo a legitimação, de uma certa forma, embora não tivesse sido a nossa intenção a priori, mas a gente também deixa claro que deve transparecer um gesto político, né? De uma certa forma, no trabalho. Tendo em vista que a lógica dos salões e de participar de um evento desse porte é uma lógica bem estruturada e que passa por outras questões do que simplesmente o desejo de expor. Principalmente quando se trata de uma obra na rua. Inclusive, o próprio Dácio
teve problemas. Porque a obra ia deixar de existir antes mesmo do salão terminar, né? Porque a SET determinou que ela estava atrapalhando o trânsito, o tráfego. A SET dizia que essa linha se confundia com a linha que, no caso, os motoristas lidam, né, no cotidiano. Essas são algumas referências que a gente trabalhou na oficina e durante a intervenção, e de verdade a gente queria pontuar que a oportunidade de dialogar com Silvana Lamenha, que foi a nossa educadora, e Virgínia de Medeiros, foi fundamental, assim, foi um outro Para a gente encontro. Conceituar, E né, para estudar. a gente refletir sobre o conceito de rizoma a partir de Deleuze e até para criar esse desejo da ação. Né? As tardes de segunda-feira, as manhãs de segunda-feira nessa oficina me salvaram assim, durante esse mês de janeiro. Eu sempre digo isso para a Virgínia e para a Silvana. Elas chegaram num momento muito importante, assim, para mim pessoalmente e na minha fase de desenvolvimento artístico. E aí, ao final, uma brincadeira aí do rizoma se espalhando. Eu estou ficando bem desligada com a minha insistência, mas eu só vou pontuar aqui uma coisa para a gente pensar também de novo. Né? Na última intervenção da parte da manhã, o nosso colega da Bahia, que é geógrafo, né, se perguntava por que não tinha surgido a noção de sujeito. Parecia que esse tema sujeito não estava aqui. E agora, na parte da tarde, ele veio por esse trabalho muito interessante da Nelly. Nossa, eu acho que é energia da gente. Eu acho que não é o computador, eu comecei a pensar isso. Vou ficar assim. Apareceu, então, essa noção de sujeito, e eu achei muito interessante ficar em pé. Vou ficar pra cá. Tem que passar da linha de passo. Esse é o problema. Não, é rápido. É só porque eu achei interessante ter aparecido. Lógico que agora eu vou falar já de uma maneira fraca, né? Porque tem uma coisa que a gente pensa na hora que está ali em pensamento e depois enfraquece. Mas eu queria que a gente algum dia reservasse um tempinho para pensar nessa noção. Como pensar a noção de sujeito? Né? Acabou a noção de sujeito? Porque eu acho que entre a polarização e um certo sujeito autoritário, um sujeito de uma proposição muito enfatizada, com uma intencionalidade muito explícita no movimento moderno, eu acho que as proposições não morreram. Tentando responder uma pergunta à parte da manhã que ficou na minha cabeça. A gente continua propondo, e a gente quem? Sujeitos, simplesmente. Mas eu acho que isso fica um pouco confuso. E apareceu nesse sujeito débil, né? Nesse sujeito frágil, que a Nelly apresenta aí pra gente. Então ficou assim, acho que é um tempo que a gente tem que conversar um pouco mais. E eu achei que ele apareceu de novo, ele ficou meio no ar, e apareceu na sua pergunta. Isso que eu achei muito interessante na hora que você falou do conceito de monumento líquido. E nessa presença ali daqueles corpos no monumento, e associando inclusive isso ao barroco. Então eu queria deixar aqui duas coisas que eu acho que a gente precisa. Quer dizer, eu sinto necessidade, se vocês quiserem conversar, eu vou ficar com o tempo. Discutir um pouco mais a noção de sujeito e um pouco mais essa noção de presentificação que a arte traz contra uma noção de monumento externa, a priorística, dada, né?
E eu acho que é por isso que você falou em monumento líquido e sentiu na obra da primeira, da Heloísa, né? Essa questão da presentificação muito forte, né? E que você associou, ou não sei ela, ou eu mesma, agora meus escritos estão ali, já não sei, a questão do barroco, né? Eu acho que tem um sujeito ali do feminismo, que eu acho que é isso que está nos atrapalhando aqui um pouco, às vezes, a discussão, esse sujeito muito absoluto, e com uma noção de autonomia também dos objetos, e autonomia, portanto, da obra, muito absoluta. Eu acho que é essa revisão que eu acho que a gente está tentando fazer aqui nas nossas diversos ensaios. E eu acho que assim, a diferença do trabalho do Nelly, para pensar, Nelly, sabe, com você, eu acho que essa sua reflexão sobre o sujeito, e sobre o lugar do sujeito na cidade, nesse coletivo, nessa cultura extremamente grandiloquente e construída, né, e material mesmo, eu acho que essa segunda parte do seu trabalho me pareceu assim, eu acho que você está começando a pensar justamente no polo oposto. Acho que você, ali, naquele seu trabalho, eu acho que está começando, ele não tem a mesma densidade do outro, porque no outro você já foi muito longe. E você está pensando agora nessa cultura materializada, nessa cultura material, nessa cultura histórica forte. E eu acho que então, são diferentes seus trabalhos, muito as propostas dele. Você acha que é quase, não sei, mudou de ponto de vista. Qual que é esse que está falando? Estou falando do Parque do Colégio. Parque do Colégio. Parque do Colégio, eu acho que você está ainda pouco à vontade, porque você está recusando, você ainda está com essa noção de monumento que o Guilherme falou ali. A noção de monumento não é um monumento, a noção de monumento tem a ver com lugar de rememoração. E lugar de rememoração, monumento é feito para lembrar. Não é para ficar atemporal, não é para ficar ahistórico. Ao contrário, é para trazer o presente na história, né? E eu acho que, agora já estou lembrando o que eu escrevi ali, que eu esqueci o meu caderno, né? E para lembrar de quê? Para lembrar ao sujeito ele, o sujeito dele mesmo e o mundo que o cerca. Outros sujeitos, outras coisas, né? Então, a gente tem que deslocar essa noção, pelo menos me parece que essa noção iluminista, e que foi prevalente até essa cultura dual aí, desses últimos 200 anos, né? Esse rumo o rígido, né? Dessa linha vermelha e rígida que seguiu a nossa forma de pensar o mundo, eu acho que é isso que a gente está tentando desconstruir aqui. E passa por essa coisa da noção de monumento, estática, atemporal, externa, como exterioridade e não como experiência rememorativa, né? E de presentificação. Já falei muito, Guilherme, desculpe, aquela hora eu falaria em 2 minutos. Para pensar. Eu acho, Margarida, super interessante as coisas que você levanta agora. Obrigada. Mas eu acho que o monumento, né, assim, ele tem, além dessa memória, trazer esse passado para o presente, eu acho que aí o trabalho da Nelly pontua, que esse monumento, né, particularmente nas Glórias de Glórias, né, esse monumento faz parte, né, de toda uma construção das cidades em relação ao poder, né, a uma hierarquização. Eu acho que houve monumentos há uns 10 anos atrás, um pouco mais ou menos 10 anos atrás, teve toda uma conversa sobre essas possibilidades de monumento moderno. Particularmente na época do bicentenário da Revolução Francesa, 89, então uns 20 anos assim. Eu acho que foi uma discussão muito interessante, quer dizer, qual seria a possibilidade desse monumento, né? Como, né, trabalhar a ideia de monumento, dessa memória, que não fosse alguma coisa nessa construção de um poder, né, e de um poder com interesses muito grandes. Com algumas experiências que eu acho muito interessantes desse momento, de monumento, né? E talvez, né, esse trabalho da Nelly, esse monumento dessa coisa líquida, dessa coisa que se disfarça, né, que se desfaz e que está nessa relação, seja mais explícito. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, o outro trabalho dela, ele aponta, né, até
até mesmo por essa coisa efêmera, etc., né, a se pensar sobre esse monumento, né, a se pensar o que seria, como é que esse sujeito se coloca, né, como é que você se relaciona com isso. Né. Nesse sentido, eu acho que há uma série de experiências diferentes que tocam. Acho que é uma experiência que eu acho interessante de Antibes, que é em relação à água, né, e que já mostra de toda a história, uma coisa que foi feita lá pelos anos, início dos anos 90, em Paris, que sai de um pedestal, né, do observatório lá de Paris, e que tinha uma escultura, né, uma estátua do Arago, né, que foi destruída para a guerra, né, para utilizar o material da guerra. Então ele fez 200 clássicas que acompanham todo o meridiano de Paris, né, que na verdade é isso, quer dizer, é uma maneira de olhar Paris. Né. Aliás, é muito curioso, porque tem um lindíssimo livro do Cocteau, que é exatamente todos esses monumentos que foram destruídos para a guerra. Né. Então, essa ideia também dessa efemeridade de acordo com as situações políticas, né, esses monumentos perdurarem e vão ser destruídos. Eu acho que tem uma série de tentativas de se pensar esse monumento que não seja simplesmente nessa ideia de uma comemoração, de uma relação local e um símbolo, uma coisa de poder. Né? Talvez seja por aí. Está funcionando. Eu queria aproveitar também, tentar comentar brevemente duas observações que você fez em relação à questão do sujeito. De um certo modo, eu retomaria, né, o que eu falei hoje de manhã, durante a apresentação da mesa, que eu acho que um dos problemas que aparece é que a cultura moderna, ela, ao mesmo tempo que tenta constituir uma autonomia, uma autonomia emancipatória do sujeito, ela vai conviver desde o seu nascimento com uma tensão, que é essa de como você vai instrumentalizar as suas sensações. Né? Que, de certo modo, eu tinha tomado um pouco aquela ideia que tem no Argâmedes, poéticas, clássico, romântico, como duas maneiras de percepção, duas construções de enfrentamento do mundo. Né? Mas eu acho que, a partir de um determinado momento histórico, pós-guerra, o problema é que essa tensão ela não se resolve. Ela se desdobra criando outras várias micro-tensões. Né? E talvez a questão para a gente colocar como é possível uma enunciação do sujeito quando você lida com construções categóricas, às vezes antagônicas. É o mesmo problema, digamos, a gente fala do conceito de arte. Como é que a gente pode pensar um conceito de sujeito? Né? E tem uma expressão, duas expressões do Milton Machado que eu gosto muito, que ele fala que hoje em dia a gente tem que, os únicos dados que a gente tem que enfrentar ao mundo é uma consciência da exterioridade e a nossa perplexidade diante dessa impossibilidade de ainda sustentar truísmos totalizantes. Né? Esse é um aspecto. Em relação à questão do trabalho da Nélia, eu queria retomar até o que eu tinha ensaiado de pergunta a ela. Enfim, me ocorreu assim, um pouco devagando, né? Duas coisas. Eu acho que a primeira é que da arte contemporânea instaurar a imagem como uma possibilidade de procedimento escultórico. E a segunda, advindo daí, de certo modo, eu estava me lembrando de um texto do Arthur Danto, que a gente traduziu, acho que se chama Ideia de Obra-Prima na Arte Contemporânea, em que tem uma passagem que eu acho muito bonita, que ele pergunta, né, quais seriam as obras-primas que a gente poderia elencar da arte contemporânea, porque até o mundo moderno, você no século XX ainda identifica Demoiselle de Lyon, Ser e Tempo, do Heidegger, o Wittgenstein, por aí vai. Mas será que a gente
já entraria numa temporalidade em que esse estatuto da obra-prima ele ainda é instrumentalizável, ele ainda, como é que ele consegue, né, se denominar? Enfim, contando a história do texto do Dante, porque enquanto eu lembrava dela, eu quase que eu me perguntei, bom, mas quais seriam as obras-primas do século XX? Eu não sei responder, mas eu diria assim, o cinema seria uma delas, porque ele conseguiu, de um tal modo, problematizar essa relação de presença da imagem, de constituir uma materialidade, de constituir um tipo de experiência que a gente talvez... E eu diria mais, né, foi curioso, porque enquanto eu estava vendo a apresentação do Vladimir Israel, fiquei lembrando o trabalho da Renata, que o Felipe mostrou hoje, mas o quanto ali tem em cinema, dessa ideia de o trabalho funciona num deslocamento. E ele marca esse deslocamento, né? Que uma das metáforas que surgiu junto com o cinema era do trem. Só que você, ao invés de ter os quadros fixos, gerando movimento, você tinha a janela fixa criando movimento. Enfim, estou fazendo aqui uma grande volta, né? Só para a gente pensar nesse sentido, né? Se a imagem em movimento ganha essa potência, se ela consegue se pensar no estatuto escultórico, por que a gente não poderia indagar se aquele trabalho, enquanto imagem, ou seja, já incorporando na sua própria feição um procedimento de origem na cultura moderna, ele não pode se pensar enquanto monumento. E eu acho que ainda mais nessa, ele guarda uma outra ambiguidade que me parece muito interessante, porque ele congela um tempo passado, digamos. Talvez seja assim, não sei se vulgar, mas você viu o Mágico de Oz dos anos 30. Existe ao mesmo tempo ali um presente daquela experiência de imersão, como a de uma escultura, mas existe ali também um tempo que fisicamente, tridimensionalmente, acabou, não saberia dizer qual é o termo certo. Então, acho que essa questão é que, para mim, investe esse problema do registro de uma complexidade muito maior, né? Da gente pensar... da gente pensar até que ponto, né, a gente não pode recolocar esse registro como uma espécie de monumentalidade, só que num outro registro, digamos. Eu acho que eu tenho que conversar mais para falar de modo talvez mais claro. O que você está falando é o que eu tentei falar há pouco. Quer dizer, a gente tem que pensar, para mim, é lógico que o registro que a Nelly trouxe é um monumento num sentido outro. Um monumento como lugar de rememoração, como experiência de rememoração. E eu acho que é esse sentido que, de certa forma, as experiências, certas experiências que nós temos na vida cotidiana e a experiência da arte institui. Quer dizer, toda experiência de arte é um monumento, digamos assim, porque ela institui essa capacidade de desestabilização, de rememoração, de presentificação, mas ao mesmo tempo, o que eu estava querendo dizer, é que nós ainda também operamos com essa outra ideia iluminista, embora existam várias possibilidades de pensar a ideia de monumento, né, que o coloca numa linha diretora e diretiva, entendeu? E o coloca numa linearidade. Mas eu acho que isso, como eu estou dizendo, eu tenho que pensar mais, para poder falar de maneira mais clara. Você vai falar? Vamos falar. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta, alguma colocação? Olha, eu tendo a achar o seguinte, é verdade que a gente pode pensar isso mais como um monumento. Eu acho que a diferença, eu vejo que essa presentificação da obra, que já não se quer como uma questão como um momento segundo em relação à questão do ciclo, mas se constitui na sua
representação incorpora essa ideia desse monumento na sua própria presentificação. Sabe, eu acho que essa é uma questão que é diferente, quer dizer, é diferente em relação a uma lógica do monumento. Quer dizer, o monumento como alguma coisa que é colocado como uma coisa dessa rememoração. Ao contrário, eu acho que incorpora como os seus elementos constitutivos. Né? Não é à toa que o cara do registro está ali junto. Né? Não é casual. Ela faz parte, a meu ver, entendeu, do que seria uma constituição da própria obra. Eu acho que o trabalho do Ronald, por exemplo, ao passo que a gente vai falar daqui a pouco, quer dizer, faz parte daquele momento mesmo de presentificação da obra, as circunstâncias de registro, que foram questões que nós discutimos ontem. Né? Quer dizer, sabe, eu acho que isso muda essa lógica do monumento, a meu ver. Mas é porque o sujeito, justamente, agora ele está aparecendo mais ao lado da obra. Durante muito tempo. Sim, mas ele está aparecendo também nessa complexidade, nessa rede de questões que formam essa obra. Né? Quer dizer, é nesse sentido, quer dizer, que eu não separaria como um momento segundo. Eu vejo como um momento de constituição, constitutivo da própria obra e da sua presentificação. Mas bom, isso é um papo longo. Só vou dizer que eu não estou imaginando nenhum registro como um momento segundo. Eu estou imaginando que existem coisas. Não sei se é. Bom, mas não importa. As performances que a gente vem vendo, elas são uma coisa, o registro delas são outra coisa, e elas não são um momento segundo, elas são outro tipo de experiência. Só isso. Estou falando das primeiras coisas. Tá bom. Agora, a gente se preparar, temos, né, 4 falas. Só para fechar, o Vladimir e o Joel, que, de um certo modo, eu vi uma semelhança, né, que vocês fizeram com o trabalho da Heloísa, no sentido de constituir uma obra se apropriando a uma das obras, conseguir reinvestir uma energia nelas. Como é que vocês pensam? Como a gente pontuou, acho que antes mesmo da execução dessa obra, vem um momento anterior que é esse encontro com o pensamento. Né? E daí imaginar a criação como exercício de pensamento. Então, eu acredito que se a gente não tivesse... É possível que se a gente não tivesse participado desse encontro no museu discutindo filosofia, é possível que essa obra não surgisse. A ideia de apropriação não é nova, né? É um dos fundamentos da arte contemporânea. A gente fez esse trabalho consciente disso, de que se tratava de uma apropriação com todos os seus riscos, já que não foi nada em que a gente pediu permissão para fazer. Mas eu acredito que o próprio artista que fez o trabalho, ele deve ter colaborado de alguma forma com esse acréscimo, né? Na verdade, a gente até nomeia como intervenção e incorporação por isso. Por ter essa potência de agregar, na verdade, né? Porque é possível também que uma intervenção possa desestruturar, e ela faz isso, né? A apropriação faz isso e gera outros sentidos, né? Eu acho que o trabalho corresponde com força ao pensamento que a gente buscou e se inspirou para construí-lo, né? Essa capacidade que Deleuze fala da obra de arte como um campo de sensação, de perceptos e de afectos, e disso se perpetuar no tempo, né? A linha de Dácio quase não é visível, né? Mas ela é visível, ela está. Ela não está em matéria, mas ela está de outra forma. As nossas linhas ainda estão por uma questão logística, né? Na verdade, a gente posicionou o trabalho num lugar onde não há muita circulação, nem de pedestre, nem de automóvel. Então, matericamente, a nossa obra ainda está lá. Mas o fato dela continuar também é bom a gente pontuar. O meu trabalho continua e
é bom você ter perguntado isso, porque como ganha mesmo desdobramento, né? O que era para terminar, entre aspas, né? Terminar a ação, porque a sensação não termina, o que era para terminar na ação não terminou, e hoje já ganha outro sentido essa questão que a gente colocou de deslocar o trabalho agora do horizontal para o vertical, né? E um fato que a gente esqueceu de pontuar na apresentação é que o desdobramento desse trabalho, a gente teve essa notícia ontem, acabou de ser selecionado para o 15º Salão da Bahia. Então, já entra outra problemática. O Rizoma volta para o museu, assim, a gente já está pensando em um monte de questões agora. Como é que esse trabalho vai ser visto lá dentro do museu, já que agora parece que ele faz um movimento contrário, ele sai e volta. Então tá aí, né? Tá reverberando. Uma pausa de 10 minutos, a gente volta com a última mesa do dia. Obrigado a todos. Enquanto vai fazendo essa história de crédito do menu, eu vou falar um pouquinho, porque são 3 minutos cada vídeo, eu tenho mais ou menos uns 10 minutos, eu estou aqui me controlando, porque já que eu controlei todo mundo, não vou extrapolar. Essa série, ela nasce justamente por conta de acordar com um barulho de metralhadora. Eu moro em Santa Teresa, do lado do Morro da Coroa, e convivo com o cantar das macacas. E a qualquer hora, meio-dia, de manhã, de tarde, de noite, qualquer hora tem tiroteio. E eu sempre me preocupava que eu fazia arte e não conseguia conversar com isso, falar disso. Como é que eu poderia entrar nesse meio, nessa bandidagem, sem me matar ou sem destruir a minha família? Eu moro com família, filho, tudo, junto com todo mundo. E aí essa maneira do sangue foi a maneira de exacerbar o que acontecia todo dia no morro, que era o sangue rolando morro abaixo, e eu queria mostrar isso de uma maneira contundente, por isso a ideia dessa exacerbação. E a série ela nasce aí, mas nasce justamente com esse trabalho que eu consigo fazer agora num porto lá em Portugal, que é o Alvo Fácil, que é o primeiro trabalho da série Guerra que foi feito para ser feito na Baía de Guanabara, com petróleo também, com tudo que fosse mais poluente possível, chumbo, PET e petróleo, e se o alvo fosse alvejado
todos estaríamos mortos, né? Então é uma tentativa de acelerar o processo que todos nós estamos querendo tanto, né? O fim do mundo. E essa vontade, e esse desejo parece que está intrínseco no corpo de cada um e que dialoga intensamente com a cidade, né? Porque é aqui mesmo que é a nossa arena. Se a gente não conseguir ver, a gente não vai conseguir fazer nada. Então essa maneira de construir essas imagens e isso tudo é justamente para tentar enxergar alguma coisa, que é justamente o que eu falo que é o óbvio. E o Fogo Cruzado, na madrugada mesmo que eu acordo com o tiroteio, penso, vou fazer um trabalho chamado Fogo Cruzado na madrugada em Santa Teresa. E todos esses trabalhos não tiveram autorização, apesar de serem trabalhos sempre institucionalizados, porque um foi prefeitura, outro Funarte e tudo. Então eu sempre jogava um pouco com isso, já que tem um órgão institucional por trás dessa história, eles devem também segurar a polícia. E quando eu era preso, tinha que chamar lá o secretário de Cultura, não sei quem, né, para poder ser solto, como aconteceu aqui com a história dos Jarbas e tudo. Então, esse Fogo Cruzado eu não tinha autorização, mas falava para todo mundo que tinha, para todo mundo poder acreditar, senão, depois que a gente viu que não tinha mesmo, a polícia fechou a delegacia, foi todo mundo embora, pensando que era até uma ação que podia ser dos bandidos, já que era no meio de Santa Teresa. E 3 horas da madrugada, né? E é esse que eu vou passar agora, que é que o Felipe já deu uma palhinha e o pessoal gosta muito.
Pois é, aí continuando a série, né? O Fogo Cruzado, nesse álbum fácil que eu faço agora, eu penso justamente a solução do que o Felipe falou. O Ronald vai falar sobre a série, mas eu estou vendo que o tempo é tão curto que não vai dar para contar quase história nenhuma. Mas ao mesmo tempo eu tenho sexta-feira, se eu não me engano, à tarde, um escrito Caixinha de Surpresa à tarde, que aí são todos os meus vídeos. Eu vou passar inclusive o álbum fácil todo, e vou passar um inédito do Richard Serra, do Documenta 2008, que estava no Grand Palais. Então, sexta-feira, não sei se é nessa sala, eu acho que deve ser à tarde. Está previsto? Passar ali fora, né? Pode ser. É lá fora, né? E, então, lá fora que eu vou passando a situação aí, se vocês quiserem conversar e ver melhor, a gente conversa, porque tem todo mundo para falar. E aí tem agora o terceiro trabalho, que é o Nimbo Oxalá, que é como um coquetel atômico, que também faz parte da mesma série, né? Faltam só 5 minutos. E a gente pode Pois é. Vou fazer. O rapaz separou aqui no computador, mas já não está achando que vai colocar de novo. Agora eu vou botar algumas imagens do álbum fácil que aconteceu no Museu de Serraus, agora dia 24 de outubro, em Portugal, por conta da Bolsa Iberê Camargo de... esse aí, acho que é esse. Não. Então abre esse dele aqui depois, aconteceu em Serralves, no museu e no Porto, por conta da Bolsa Iberê Camargo de residência no Espaço Maus Hábitos. E a proposta era fazer um alvo de 100 metros de diâmetro e acabou sendo de 80 metros de diâmetro, com 3 barris de petróleo sendo queimados e mais... Aí, alvo fácil. E 400 quilos de... Não, é um vídeo. Aí,
Não, mas lá embaixo, né? Tem um desses. Pode passar direto. Aí. Esse 43, eu acho. E tem o 43, ou esse aí. O rapaz fez, mas ninguém acha, ninguém sabe, não sabe onde botou. Carlos, cadê Carlos? Aí dá um play que só cada um é um pedacinho de nada. Então, quer dizer, esse alvo foi feito, quer dizer, tem, aí tá vendo, toda hora tem que ver, um pedacinho. Vai passar mais um, né? Aí, isso. Vamos ver se vai mostrar. Vou ter que achar. Eu selecionei, mas o rapaz fez uma pasta. Isso é a câmera de balão que a gente filmou com balão também, com satélite, com câmera de segurança, com 5.000 câmeras que todas elas deram um problema de linguagem. Mas o alvo foi com 80 metros de diâmetro, com 40 no meio e um eixo. Não, isso é um exagero de linguagem. Não, foi uma galera, mais de 20 pessoas para conseguirem acender. Não sei se vocês estão vendo algumas pessoas no meio do fogo ainda acendendo. Era uma escuridão total. E isso tudo eu vou editar de uma maneira mais educada e simples, para que a gente possa ver todo o alvo com todas essas câmeras que usamos. Porém, eu trouxe material direto de Portugal, bruto, e está aqui para vocês verem. Isso eu vou poder ficar passando ali depois do dia da minha apresentação com mais tranquilidade. Vou selecionar cada pedacinho desse para ver como é que fica. E o alvo fácil jogue a bomba aqui é justamente a única cidade na Europa que não foi bombardeada nem na Primeira nem na Segunda Guerra, nem pelas invasões de Napoleão, nem de Hitler, que é a Invicta, a cidade do porco. Então, toda Invicta chama para o corpo a corpo, né? E o alvo fácil é isso, é uma provocação, uma necessidade de repensar a guerra, repensar a ideia de guerra ou de proteção. E justamente isso já podia passar. Isso, então, acho o Daniel. Tem o Daniel, esse é o Daniel Pires, do Maus Hábitos, gravou no celular dele e ficou totalmente azul o fogo, e tem um roda-moinho que acontece no meio do fogo, que ele chama de bruxa, que está bem interessante também a filmagem. Eu tinha separado aqui para um encontro. Olha, eu já estou aqui, já. E por aí vai, são pedacinhos. Mas, gente, eu não quero me estender mais, acho que já acabou o meu tempo. E a gente pode depois conversar, quiser abrir para debate, para quem quiser e tudo, mas também para deixar as outras pessoas falarem. Mas é isso aí, a palhinha que eu pude dar do alvo fácil, e depois, sexta-feira à tarde, eu vou estar livre ali, menos ansioso e menos com esse negócio de tempo para poder falar. Tá? Eu queria falar, preparei um monte de coisa para falar, mas não dá tempo. Apresentar essa campanha aqui no Salvador, chama campanha Quase Paramente Fraca, chama campanha porque, enfim, ele lida com umas questões de disseminação, de trabalho que estão bem próximas de outras atividades, de publicidade, essas coisas assim. Sobretudo porque também o formato de mídia externa, de lambilando, que é essa coisa que a gente chama lá no Rio, ele vem exatamente de uma publicidade do uso desse formato de mídia, que são esses cartazes impressos em serigrafia, que eu já trabalho desde 2000, inicialmente num projeto coletivo chamado Atrocidades Maravilhosas, que eu fiz com 20 artistas, e desde então a gente
Produzi mais umas 3 campanhas dessa. E essa eu lancei inicialmente em Curitiba, no começo do ano, depois no Rio, agora estou em Salvador e vou para BH na sequência montar isso. Bom, eu trouxe um filme, o filme não tem som, eu vou pedir para a Dani dar um play aí, e aí a gente vai falando. Isso daí é o seguinte, bom, a gente fez alguma documentação, em foto, em vídeo, na época que a gente estava produzindo o trabalho. Só que diferente do resultado no Atrocidade Maravilhosa, que a gente fez um documentário em 16mm, virou 35 e tal, com uma rapaziada de cinema, que tinham uma linguagem de documentário. Nesse caso eu preferi fazer uma ficção, porque na época, quando eu estava fazendo a colagem desses cartazes, essa figura aí, chama Sara Maria, que é uma atriz lá do Rio, que é rapper também, uma figura assim da pesada, chegou e disse assim, pô, Vogel, tô a fim de fazer umas imagens desse cartaz aí, desse seu trabalho, nua, colando os cartazes lá na cidade. E a gente, beleza. E aí, na ocasião, eu chamei um cara que é diretor de fotografia, que chama Lula Carvalho, que é um cara que trabalha com cinema, para fotografar porque ele também já tinha trabalhado no Atrocidades, e eu fiquei pensando assim, bom, já que é só um trecho, né, um extrato assim, de filme, e que, enfim, também não tem qualquer conotação narrativa, eu pensei em utilizar o 16mm exatamente, enfim, pela qualidade da imagem que ele poderia oferecer e tal, e produzir isso, enfim, em formato como se fosse uma instalação, etc. No final das contas, enfim, para além dessa colagem, tem uma